Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é já um lugar comum dizer que as democracias liberais, e é destas que estamos a tratar, passam por uma situação de doença e que essa doença exige remédio na própria democracia. E há sintomas evidentes dessa doença nas democracias liberais, vulgo europeias. Tem a ver com a desconfiança generalizada de cidadãos nos sistemas de justiça, lentos, pouco eficazes na repressão criminal, classistas no acesso e na defesa em tribunal. Tem a ver com a desconfiança dos cidadãos, muito generalizada em governos que promovem políticas de desigualdade e de austeridade. Tem a ver com a desconfiança dos cidadãos em parlamentos com poderes cada vez mais diminuídos, tem a ver com o excesso de publicitação dos parlamentos como monstros da democracia, na imensa exiguidade da sua capacidade de intervenção. Tudo isso tem vindo a minar a confiança nas democracias liberais. E, evidentemente, que uma iniciativa ou múltiplas iniciativas acerca de enriquecimento não declarado, injustificado, outras medidas de combate à corrupção, medidas facilitadoras do acesso dos cidadãos ao sistema político, a uma maior participação, a uma democracia participativa acentuada, tudo isso fará com que haja remédios para esses sintomas gravíssimos, intervindo numa relação de forças diversa também nas democracias liberais. Mas não podemos ocultar nem escamotear o âmago deste debate que hoje aqui travamos. Ou seja, na percepção popular, e ela é iniludível, entende-se, e há motivos para isso, que agentes responsáveis do Estado têm rendimentos e património absolutamente injustificado. E isso descredibiliza a prática da política, concorre para agravar a crise da política. E assim, e nessas condições, há uma visualização rápida, generalizada, de que os políticos, os responsáveis políticos, aqueles que procuram representar os interesses num sistema democrático, são aqueles que acabam por constituir uma coisa endogâmica, uma casta, como se diz hoje, e a democracia vai deslizando para a oligarquia. E isso é especialmente criticável. Podemos sempre ver o problema ao contrário. E ver o problema ao contrário é dizer, bom, há aí umas campanhas populistas contra a democracia e que querem fazer dos políticos bodes expiatórios. E é verdade que existem essas campanhas. Agora, a verdade é que podemos ver de um outro modo, provavelmente muito mais interessante e muito mais combativo do ponto de vista da defesa do regime democrático ou constitucional. Ou seja, a especial transparência dos políticos e dos altos responsáveis do Estado é exatamente aquilo que permite mostrar que quem não deve não teme e que esses representantes são aqueles que realmente estão em condições de enfrentar todo o tipo de escrutínio público, todo o tipo de escrutínio dos cidadãos. Ou seja, este tipo de regras, num período de doença das democracias liberais e de campanhas populistas e reacionárias contra sistemas democráticos, é, afinal de contas, o teste de stress das democracias. E está aqui o âmago do problema, e está aqui a importância deste debate político, transcendem muito uma lei, duas ou três leis. Porque isso é o debate dos tempos que vamos vivendo e ele transcende as nossas fronteiras e está bem alargado na Europa, como se poderá facilmente comprovar. Senhoras e senhores deputados, essa ideia pondera-se e autoriza-se de que há um deslizamento para a oligarquia. Então, enfrentemos nos métodos democráticos, nas formas de vivificação do regime democrático, mas também de especial transparência daqueles que são representantes políticos, daqueles que são agentes políticos e daqueles que são agentes do Estado. Dir-se-á então, bom, mas para combater o enriquecimento ilícito, o principal projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou
tem a ver com, e esse é que é o sucessor do projeto falhado do enriquecimento ilícito, é o enriquecimento não declarado. E, portanto, que é uma alteração profunda à lei do controle de riqueza dos titulares de cargos políticos. Esse é que é o nosso principal projeto. Nós procuramos enfrentar as decisões do Tribunal Constitucional, aceitando-as de boa mente, como enriquecedoras daquilo que deve ser o nosso conjunto de apetrechos de ferramentas para fortificar esta defesa republicana. E, portanto, definimos um tipo legal de crime, enriquecimento não declarado, definimos um bem jurídico a proteger, o especial dever de transparência dos titulares de cargos políticos e de altos responsáveis do Estado e entendemos que o crime se consuma pelo simples facto de cotejar aquilo que é o património declarado com aquilo que seja o património em fruição por parte de alguns desses responsáveis. A prova do crime consuma-se na sua documentação. E, portanto, o Ministério Público poderá atuar nessas circunstâncias. Não deixamos nenhuma prova diabólica ao Ministério Público, não deixamos nenhum presente envenenado a quem quer que seja e atuamos nessa medida. Entendemos que, para a generalidade dos cidadãos, a via fiscal é uma via que pode punir enriquecimento injustificado. Estamos dispostos a discutir montantes, métodos, não temos a pretensão que tínhamos uma proposta acabada e rigorosa em todos os aspectos. Possível conformidade constitucional de uma outra norma que para nós é absolutamente secundária no conjunto do ordenamento que estamos aqui a propor e isso estaremos à vontade e com grande empenho para esse debate. Contudo, senhoras e senhores deputados, é importante frisar o seguinte. O projeto de lei que a maioria nos apresenta tem uma dificuldade que parece bastante evidente. Para pleito da democracia do debate, eu devo dizer que o problema do bem jurídico a proteger, aliás, isso já foi hoje aqui várias vezes matéria de intervenção, não está tipificado. As tarefas fundamentais do Estado, e eu não vou reler tudo aquilo que está a seguir detalhado, porque entenderam os proponentes que ao detalhar um conjunto de circunstâncias ele responderia à questão do Tribunal Constitucional. Na nossa ótica não responde à questão do Tribunal Constitucional e cria um tipo criminal heteróclito, estranho, porquanto ele é uma espécie de crime de lesa-majestade moderno, é tudo e é quase nada. E, portanto, ali não está claramente definido o bem jurídico a proteger. Para nós, o dever de especial transparência do Estado. Mas isso decorre do quê? Isso decorre de se englobar no mesmo tipo de crime, nas mesmas circunstâncias, quer os agentes políticos, os responsáveis do Estado, quer os cidadãos em geral. Porque, a pretexto de uma determinada interpretação do princípio da igualdade, ou de conveniência imediata, porque tanto há que unir um banqueiro como um político, e o político não é prejudicado em relação a qualquer outro tipo de cidadão, creio que seja uma visão manifestamente mais estreita deste processo, se o tipo de crime se aplicar exclusivamente, pelo menos nesta fase, a responsáveis políticos, podem consagrar com facilidade o dever especial de transparência. O problema é que, alargando quer ao setor privado, quer ao setor público, o crime, aliás, aos cidadãos em geral, há uma enorme dificuldade em declarar qual o tipo de crime, mais em conseguir que esse crime seja justificado como crime autónomo no caso dos cidadãos que não têm especial responsabilidade política. Eu creio mesmo que há aí uma lesão do princípio da igualdade, quando em relação aos cidadãos políticos, aí sim, se tem um regime declarativo agravado que não tem nada a ver com o regime geral dos cidadãos. Eu acho, aliás, uma dificuldade prática, uma inexequibilidade, conseguir que a máquina tributária que nós temos funcione em tempo útil para o conjunto da declaração de todos os cidadãos por via fiscal. Portanto, temos as maiores dúvidas sobre a constitucionalidade desse processo e, aliás,
do erro de repetição de princípio que ele encerra, que é não separar as responsabilidades dos políticos, logo democracia, de outros problemas em geral, que aliás já estão em catálogos nos crimes já previstos na lei geral, na lei penal, e que, portanto, não deveriam inquinar, influenciar ou agir indiretamente sobre uma lei adequada, eficaz e proporcional do controle de riqueza dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Sem dever nada, sem temer nada, de cara levantada perante os cidadãos, perante as cidadãs, é isso que é o desafio que a democracia enfrenta. Acusam-nos alguns de propor para a generalidade dos cidadãos acerca do enriquecimento injustificado, o segundo projeto de lei que apresentámos, que ele é confiscatório, porque ele prevê que uma taxa de 100%. Bom, eu gostaria, acerca disso, porque creio que temos críticas à direita e não só, mas eu gostava de recordar uma declaração há poucos anos aqui do Sr. deputado Fernando Negrão, em nome do PSD, quando debateu aqui o enriquecimento ilícito. E perguntava o Sr. deputado Fernando Negrão se o enriquecimento não está de todo justificado porque não é o mesmo taxado em 100%, já que os 40% que o Governo pretende deixar, na altura o Governo do Partido Socialista, ao enriquecido constituirão um prémio pela sua capacidade de enganar o fisco. Não se trata aqui de confiscar rendimentos claramente lícitos, claramente legítimos. Trata-se aqui de fazer reverter em perda para o Estado de enriquecimento, de um diferencial de enriquecimento não justificado. Não é necessário apurar a origem, isso também nos diz o acórdão do Tribunal Constitucional. Não é preciso apurar uma origem ilícita nesse rendimento. É preciso apurar que se trata de um rendimento desproporcionado e injustificado. Senhoras e senhores deputados, acho que o desafio é hoje. Acho que este debate é um debate que tem que estar aberto a toda a sociedade. É um debate que pode ajudar a refundar a democracia, a dar-lhe uma feição social, a dar-lhe uma configuração política muito mais próxima dos cidadãos e das cidadãs, ou então insistir em vias inviáveis, ou talvez em sofísticas muito tremendistas, mas que só trazem rigidez no tratamento político do problema. E essa sofística pode ter mérito intelectual, mas ela não terá, seguramente, o benefício dos cidadãos e das cidadãs.